Voltando com o perfil de hoje, conversando com o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado, deixei uma pergunta para o senhor sobre a questão da credibilidade política junto aos jovens. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu tenho ficado muito animado, pelo menos no partido que eu pertenço, o PSDB. Porque, principalmente depois dessas últimas manifestações em relação ao fora Dilma, etc., etc., a quantidade de jovens que se filiaram ao partido, demonstrando grande interesse para a política, foi muito grande. Eu acho que a gente está vivendo um momento do despertar da juventude. E isso, para mim, é fundamental, né? Porque política sem jovem, política sem futuro, sem esperança. Então, eu acho que, do ponto de vista partidário, é exatamente procurar dar cada vez mais esses espaços para que esses jovens assumam a vanguarda desse processo político. E aqui no parlamento a gente já tem uma experiência boa, que é o parlamento juvenil, e nos voltarmos também muito para dar palestras, fazer discussões em universidades, etc., para mostrar também o que se faz no parlamento, qual é a situação do país e possíveis saídas para essas situações. É verdade. O senhor estudou no Japão, né? Fez um curso durante algum tempo. O Japão é um lugar um país onde se tem quase tudo top. Como é que foi essa experiência e o senhor pôde aplicar alguma coisa que aprendeu lá, aqui? Foi uma experiência muito, muito rica, né? Porque eu fiz um curso lá de construção de estradas, curso curto de uns 2 meses, quebradinho, né? Mas e verifiquei que a tecnologia de lá estava muito na frente da nossa, né? E o Japão tem um cuidado extremo, né, com a prevenção, né? Então ele prefere fazer projetos e gastar mais tempo fazendo projetos mais detalhados, e quando faz uma obra, seja ela rodoviária ou não, faz uma obra sempre muito bem elaborada, do ponto de vista da qualidade e do seu dimensionamento. Porque eles têm lá um grande inimigo, chamado terremoto, que nós não temos aqui. E, ao mesmo tempo, eu observei que, pelo menos na área da engenharia, o japonês é hiper especializado. Mas quando sai da área que ele é especializado, ele desconhece o restante. E nós aqui temos uma visão muito mais ampla dos processos, né? Então foi uma experiência positiva nesse sentido, né? E também o sentido do Japão de fornecer esses cursos é para que cada um que faz um curso desse, no fundo, vira um embaixador japonês, né? Mas sempre alguma tecnologia a gente traz de lá para aproveitar aqui. Foi útil. O senhor foi secretário de transportes aqui também, né? Eu já de ocupei obras, de urbanismo, transportes. Eu fui secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, 4 anos. Fui secretário de transportes 1 ano. Fui secretário de obras, acumulei com a Secretaria de Urbanismo durante 2 anos e meio ambiente. E fui também secretário de obras e coordenador de infraestrutura no governo do Estado. Por exemplo, com diversas obras importantes na época do Estado, nós fizemos o metrô até a Pavuna, a Via Light, entre tantas outras coisas, foram investimentos desse período de 95 a 98, que eu também fui o vice-governador do Estado. Mas, de certa forma, a gente, por exemplo, falando em transportes, a gente ainda vive um nó no transporte no Rio de Janeiro, né? A gente avança, mas ao mesmo tempo a gente não consegue solucionar algumas questões. Aonde o senhor acha que reside esse problema? O erro está na política industrial brasileira, né? A política industrial brasileira, que se associou à política industrial do Estado do Rio de Janeiro, deu um nó no trânsito. Por quê? Porque apostaram todas as fichas, todos os incentivos fiscais possíveis e imagináveis na indústria automobilística. Se você pegar o que se deu de incentivo fiscal para a indústria automobilística e cotejar com as outras indústrias,
A da indústria automobilística foi 4 vezes maior. E os incentivos foram de todas as formas, até congelando o preço do combustível. Então botaram um mar de carros na rua e não teve investimento correspondente no transporte de massa real, trem, metrô e barcas, né? Por via de consequência, não foi só o Rio de Janeiro, não. As cidades brasileiras colapsaram. E esse nó que deu, essa política industrial, é de um erro brutal, porque está apostando em combustível fóssil, que é petróleo, né? Então, nesse momento que o petróleo desabou o preço, cai de 110 para 42 dólares o barril, a Petrobras, que fez refinaria a rodo, e a daqui nem concluída foi, que virou tudo superfaturado, etc., agora no seu plano de negócio mudou o investimento. Por quê? Porque o preço do combustível agora flutua, está alto, então a demanda reprime, agora a ótica é produzir mais petróleo, e não os derivados do petróleo. Quer dizer, você fica um país sem norte, porque apontou um norte muito ruim. Então, o problema central é esse, porque não adianta fazer viaduto, fazer mergulhão, porque você está mudando o ponto do congestionamento. Se você proíbe a entrada de carro nos perímetros urbanos, você tem uma afronta a essa política. Então, qual é a saída? A saída é organizar o transporte coletivo e frear um pouco essa questão automobilística. A questão automobilística. Inclusive, a transferência de lucros do Brasil para as suas matrizes das montadoras, a taxação é muito pequena. Hoje o Brasil tem praticamente todas as grandes montadoras que tem no mundo estão no Brasil. Cada remessa de lucro não é só muito pouco taxado. Família, né? Antigamente as pessoas tinham um carro por família, né? 2 carros no máximo. Mas as pessoas às vezes têm 4 carros. Você tem um carro, a esposa tem um carro, o filho tem um carro. Isso dá um volume sem estrutura complicado, né? E uma grande ilusão, né? Porque se tem pouca renda para você ter carro, você tem que pagar IPVA, você tem que pagar estacionamento quando sai, gasolina, a preço que está, enfim. Quer dizer, manter o próprio carro. É uma ilusão de uma pseudo-felicidade numa sociedade que só propõe um consumo de algo que é supérfluo. Deputado, o senhor é um parlamentar muito presente, muito atuante, muito incisivo nas suas opiniões, na sua forma de pensar. Quais são as personalidades políticas, ou até fora da política, que lhe inspiram? Olha, muita gente na política foi importante ao longo da minha vida, né? Quando eu entrei para a política, né, os meus livros de cabeceira eram livros, na época, considerados malditos, né? Porque a gente lia Marx, a gente lia Lenin, né? A gente lia tudo aquilo, né, que dizia respeito ao materialismo histórico, ao materialismo dialético, que eram todos livros proibidos, né? E nessa época tinham figuras contraditórias, mas notáveis no mundo, né? Passava por Mao Tse-tung, passava na contradição, passava pelo Kennedy, enfim, mas tinham grandes vultos mundiais. Hoje em dia é muito mais difícil você detectar quem são esses vultos, né? Principalmente no nosso país, né? Porque a ditadura tirou da circulação muitos homens públicos importantes e ficou um interregno muito grande, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, os sociólogos que eu lia em 66, 67, 68, era Fernando Henrique Cardoso, Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes. Desses 3 só tem o Fernando Henrique. Evidentemente, essa é uma referência, né? O Ulisses, que era uma referência de luta democrática, também já foi, né? O Brizola, gostem ou não, também era outra, já foi. O Marcelo Alencar também já foi. Enfim, então há uma carência de revelação de novos líderes, né? Outros nomes estão
surgindo. Né? Isso que eu ia lhe perguntar. Nessa nova safra tem gente? Dessa safra mais jovem, né? Mais jovem, dentro do meu partido, tem o Aécio Neves. Né? Mas há uma carência de lideranças, mundialmente. Você veja que o próprio Obama, né, que foi eleito nos pícaros da glória, hoje já tem uma série de contestações. Então, essas lideranças... E também é que não cabe mais liderança carismática, né? A gente vive num mundo da informação. Carisma só é importante, mas não resolve. E as pessoas não acreditam mais só no carisma. E há muita volatilidade de informação. As pessoas vão para o céu e para o inferno de forma muito rápida. Vide Ike Batista. Né? Verdade. Parecia o rei Midas, daqui a pouco era o Beuzebu. É verdade. Isso daí é na mesma rapidez. Velocidade. Que sobe, desce. É a sociedade da informação, né? É verdade. E hoje todo mundo tem acesso com muito mais facilidade, né? Deputado, o que é o melhor de ser deputado e o que é o pior de ser deputado? Olha, eu costumo dizer que você é deputado porque você quer. Né? Ninguém bate na porta da sua casa para pedir para você ser deputado. Você se candidata, pede voto. Né? Então você deve se dedicar muito do parlamento. Você deve se dedicar muito ao parlamento. O bom do parlamento é a multiplicidade de assuntos que você discute e aprofunda. Né? E a possibilidade de transformar esses assuntos em políticas públicas que beneficiem o povo. Né? Eu, quando cheguei aqui na casa pela primeira vez, eu podia ter buscado trabalhar nas áreas da engenharia, nas comissões permanentes de obra, de transporte, de saneamento, de meio ambiente. Mas eu verifiquei que a casa estava mais carente na área de orçamento, na área de tributação. Não? Eu procurei mais essas áreas. Hoje eu presido a Comissão de Tributação, porque essa parte de tributação é muito importante. Né? E sem recursos no caixa, não tem realizações. Né? Então, procurei me dedicar mais a essa área. Não, mas o que atrai é exatamente essa possibilidade de você mexer com tanta coisa diferente e depois tentar convergir para transformar isso em políticas públicas que ajudam o povo. Isso é o que atrai. O que desestimula, muitas vezes, né, é que a classe política é muito mal vista pela população. E eu confesso a você que muitas vezes com justa razão. Né? Então é muito difícil da população reconhecer o trabalho do parlamento. Ela só valoriza, quando valoriza, é o trabalho do executivo, porque ele se concretiza. Né? Se a gente faz aqui uma lei, etc., que melhora a arrecadação do Estado, isso desaparece, porque aquela arrecadação do Estado vai ser vista se você concretiza algum investimento. E aí vai para cima, vai para a figura de quem faz, do governador, do secretário, etc, etc. Então, como não se conhece muito qual é a função do parlamento, não se dá muito valor. Eu digo que a principal função de um parlamentar não é fazer lei, é fiscalizar o poder executivo. O segundo é fazer lei. O terceiro, sim, é mediar conflitos entre a sociedade e os poderes constituídos. Né? Então, nessa questão da pouca visibilidade, também dá algumas decepções. Então, quer dizer, deputado não trabalha. Eu chego aqui, eu não só, eu e muitos outros, a gente chega aqui na primeira hora da manhã, vai embora às 9 horas da noite, todos os dias. Mas a imagem não é boa. Mas volto a dizer, quem construiu essa imagem negativa foi o próprio parlamento. Não o parlamento fluminense, o parlamento de forma geral. Brasil. Verdade. Deputado, nós temos muitas leis, em especial aqui no Rio de Janeiro. A gente tem muita lei. E muitas leis não são corretamente aplicadas, ou pelo menos não são aplicadas, ou muitas vezes nem são aplicadas. O que a gente poderia fazer nesse meio do caminho? Porque o que adianta a gente continuar fazendo lei se a lei chega lá na ponta e não é aplicada? Deve ter alguma coisa nesse caminho aí. Eu queria que o senhor respondesse para a gente também daqui a pouquinho, que a gente vai fazer mais um breve intervalo e voltamos com mais perfil para você. Não sai daí não, que é bem rapidinho.